Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. A gente começa o programa desta sexta-feira, final de semana, véspera de feriadão aqui no Brasil. Dólar operando com alta nesse início de tarde, 0,2%, segue a tendência do dia de ontem, ignorou aqui o aumento da taxa básica de juros, que teoricamente deveria levar a uma queda da cotação da moeda americana. Isso não está acontecendo por outras razões, que é, entre outras aqui, a questão do buraco fiscal aqui, com as coisas que não andam no Congresso também, votação dos precatórios, está tudo parado, isso gera muita desconfiança no mercado, com esses atrasos, portanto o dólar segue refletindo essa situação com muita volatilidade. Alta de 0,2%, portanto R$ 5,63 nesse início de tarde de sexta-feira. E as ações, mercado de ações caindo pela mesma razão. Menos 0,5% nesse momento no indicador Bovespa, o índice Bovespa na B3. Lá fora, mercado com poucas oscilações, mercado de ações com leve alta na Bolsa de Nova York, índice Dow Jones com alta de 0,2%. Na Europa, índice DAX, Bolsa de Frankfurt já fechando com queda de 0,3%. Xangai, na China, com alta, fechou já, de alta de 0,8%. Petróleo caindo nesse início de tarde, menos 0% em Nova York, o WTI. Em Londres, o petróleo tipo Brent com queda de 0,6% a $83 o barril. O que mais? Vamos lá para o mercado de commodities agrícolas. Olha, a maioria com queda. As nossas commodities de interesse do Brasil nas bolsas internacionais, operando com bastante volatilidade, na verdade. Andaram as cotações dos dois lados da tabela, mas nesse momento aqui, início de tarde, soja caindo um pouco em Chicago, 0,2%, trigo também cai, 0,3%, milho sobe, 0,6%. O milho está com uma boa sustentação aqui, diante de preocupações com as próximas safras, no hemisfério norte, aqui no sul também, em função do carecimento e até escassez de fertilizantes. Já se fala em redução da área de plantio da próxima safra dos Estados Unidos, por essa razão. Preocupação com custo e escassez de fertilizantes. Algodão em Nova York subindo 0,4%, café arábica também 0,5%. Na contramão aqui, com a oscilação mais forte, só o açúcar, com a queda forte, açúcar bruto em Nova York nesse momento, 1,9% de queda em relação ao dia de ontem. O mercado segue em andamento. Estamos aí no meio dos pregões, daqui a pouco a gente dá mais uma atualizada, e também aqui no nosso mercado físico, no interior do Brasil, vamos ver como é que está o pulso do mercado, como é que andam os preços dos principais produtos de interesse dos nossos produtores lá nas zonas de produção. Antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Eu converso agora com o Thiago Silveira, ele é presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no coração do Brasil, no coração do Triângulo Mineiro, falar um pouquinho sobre tendências para a próxima safra. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Conte para a gente, plantio de soja aí já em andamento, imagino que já se encaminhando para o final, tendência de aumento de área nessa região, como é que está a perspectiva aí em termos de próxima safra agrícola, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde a todos aí do Agrimercado, um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, sexta-feira. O plantio da soja na nossa região ele está bem adiantado, né? Nós tivemos um início do período de chuvas, né? Um pouco mais antecipado do que nos últimos anos, de forma que vários produtores que a gente tem conversado aqui da nossa região já até encerraram a sua área de plantio de soja, né? Já terminaram. Estão com boa germinação, um período de chuvas muito regular, né? As notícias são muito positivas nesse aspecto. Uhum. Tem previsão de aumento de área? Tem outras praças aí, está todo mundo falando que vai aumentar a área de plantio de soja. Não sei se tem espaço para isso aí nessa região do Triângulo Mineiro. Ainda tem espaço para aumentar a área de soja? Sem dúvida, né? Nós estamos tendo uma abertura considerável na nossa região. A soja tomando área da pecuária, né? Essa é uma questão já constante dos últimos anos, e nesse último ano também, em função da elevação do preço da cotação da saca de soja, também incentivou bastante, né? Esse aumento da área. E uma coisa que é marcante também na nossa região, o investimento dos produtores aumentando o maquinário, né? Subindo o potencial
do maquinário, das plantadeiras também, muitas plantadeiras novas que também trabalham com uma velocidade de plantio do dobro das plantadeiras convencionais, então o que proporciona uma maior área plantada e também uma velocidade maior no plantio. Essa tendência aí de ocupação de áreas de pastagem tem sido meio frequente em praticamente toda a região sudeste e centro-oeste também. Também com o preço do boi despencando, né, e a soja com o preço bom, não tem outra saída a não ser fazer exatamente isso aí. Agora, milho, aí vocês têm 2 safras aí nessa região, eu não sei bem aí se tem mais segunda safra ou é safra-verão. Tendência é a mesma? Aqui praticamente nós não temos milho da primeira safra. É muito raro ver um produtor fazendo milho na primeira safra, né? E é uma região que é marcada realmente por o pessoal plantar, às vezes até na poeira, um pouquinho antes de iniciar o período chuvoso mesmo, para poder colher rápido. Eles trabalham bastante com soja precoce, né? E vem com milho em seguida. Então, é uma região muito importante para a safrinha, sabe? E uma coisa que tem preocupado muito, bem como você disse agora há pouco, essa alta dos fertilizantes tem deixado os produtores muito inseguros em relação à compra dos insumos nesse momento para a safrinha. Uma coisa que preocupa bastante e deixa a gente, nós que somos consumidores também, nós temos aqui uma região que tem bastante suínos, muitas aves, bastante produção de leite também, confinamentos. Então, nós somos muito dependentes aqui também do milho e também do sorgo, né? E hoje se utiliza muito sorgo para fazer reidratado também aqui na região. Então, uma coisa que deixa a gente bastante apreensivo. E é uma preocupação global isso, essa questão dos fertilizantes. Produtores de milho na Europa também, eu vi notícias ontem aí, o pessoal apavorado aí com a questão dos altos custos fertilizantes e a própria demora de entrega, a possibilidade de falta para o ano que vem, de alguns nutrientes, potássio é um deles, então é uma preocupação grande. E por isso os preços do milho, inclusive, estão subindo na contramão aqui da tendência, estão entrando, safra americana desse ano está entrando forte no mercado e mesmo assim o preço sobe, né? Consequência dessas preocupações já com o ano que vem. Presidente, o que mais é? Bom, a pecuária a gente sabe que está mal das pernas em função dessa questão da paradeira da China, né? Imagino que aí é uma região importante, Uberaba, Uberlândia, em termos de pecuária de corte. Imagino que a preocupação dos produtores aí deve ser bastante grande, né, presidente? É uma preocupação muito grande, a relação de troca, inclusive, está péssima, né? Os produtores compraram bezerro aqui muito caro nesse ano e estão realmente com uma situação muito complicada na mão, né? Mas a gente espera aí que o governo possa resolver essa questão com rapidez, com eficiência, né? Para que a gente possa ter uma volta, né, desse preço da arroba, porque senão realmente vai ficar muito complicado. Nós vamos ver um abate de matrizes muito grandes e daqui a pouco nós vamos ter um bezerro cada dia mais caro, né? Esse é um problema que pode ter consequências para o futuro também, se essa coisa não se resolver logo, né? Agora, presidente, voltando ainda para os grãos aqui, para a soja, particularmente soja e milho, tem muita coisa vendida na frente de safra nova ou o produtor está mais cauteloso esse ano? Olha, o que a gente percebeu é que os produtores eles não conseguiram se apropriar desse preço que está hoje aí, né, na soja, porque eles venderam lá atrás no preço mais baixo, não imaginavam que soja ia chegar nesse patamar que foi, nem o milho. Então, o que a gente tem visto agora é os produtores com um pouco mais de cautela, né, aguardando o mercado e fazendo os posicionamentos parciais, né, não tendo aquele posicionamento de colocar toda a aposta num determinado momento, num determinado valor. Eu tenho tido a impressão que eles têm sido mais cautelosos. Uhum. Uma última pergunta, presidente. Eu sei que não é bem uma região forte de café, mas tem café aí no Triângulo Mineiro, sem dúvida nenhuma. O preço duplicou, mas a safra escasseou, pelo menos no sul de Minas. Não sei se aí pegou bastante essa questão do clima, de geada. Chegou a afetar a produção de café aí também no Triângulo Mineiro? Olha, aqui na cidade vizinha nossa, que é Araguari, tem bastante café, também aqui na região de Monte Carmelo, né, que é próximo ao Uberlândia. Eu mesmo andei aqui, né, nessas regiões há pouco tempo atrás e vi, sim, bastante perda das geadas, né, com as geadas. Agora, eu acho que a área não é tão significativa, porque
foi mais nas baixadas, né? Nas áreas um pouco mais altas, você já percebe que vamos dizer, a perda, o impacto da geada, ele foi menor, né? Então, na nossa região, eu acho que isso não é uma situação tão grave, porém, obviamente, alguns produtores também tiveram prejuízos maiores, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, muito bem. Eu conversei com o Thiago Silveira, presidente de Catral de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Presidente, muitíssimo obrigado pelas informações, pela participação aqui no nosso programa. Uma boa safra para vocês todos aí. O Brasil está precisando muito disso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês aqui desse programa, com audiência tão renomada e informações tão importantes para o nosso setor. Muito obrigado, obrigado. Satisfação é nossa. Muito bem. Vamos em frente com o nosso agrimercado desta sexta-feira, véspera de feriadão aqui no Brasil. Na verdade, segunda-feira não é feriado, né? Mas sabe como é que é o Brasil, né? O pessoal vai emendar. Feriado é só na terça-feira. Vamos ver rapidamente que mercado físico, começando pela soja. Vamos ver como é que estão os preços do mercado interno nesta sexta-feira. São preços de hoje pela manhã, refletindo ainda o comportamento de indicadores de ontem, Chicago, bolsas internacionais, câmbio, etc. Estou vendo aqui há poucas oscilações pequenas aqui nos preços da soja, uma boa parte para baixo. Oscilações negativas aqui, Passo Fundo, Cascavel no Paraná, Rondonópolis estável, queda em Rio Verde, queda em Dourados, estabilidade lá na região do Matopiba, nas três praças que a gente acompanha, que é Barreiras, Balsas e Pedro Afonso. Vamos para o milho. O milho tem uma alteração aqui, que é no Porto, uma alta forte aqui de 2,3% para R$ 88,00 lá em Paranaguá, mas as praças no interior, hoje pela manhã, pelo menos, mostrando estabilidade. Bom, daqui a pouquinho a gente vê mais cotações do mercado físico. Antes disso, vamos para as nossas notícias mais importantes desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro já chegou a Roma, na Itália, para participar da cúpula do G20, uma das 20 maiores economias do mundo. Está começando, acontece nesse final de semana aqui, e o presidente está lá para participar, mostrar a presença do Brasil nesse evento que é importante para a economia global. Bolsonaro desembarcou por volta da 13h no horário local. Do aeroporto, de acordo com a programação oficial do governo brasileiro, Bolsonaro segue para a embaixada na capital italiana, onde ficará hospedado. À noite, se reúne com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Amanhã, o presidente brasileiro já participa da primeira sessão da Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. Ele se reunirá também com o diretor-geral da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, antes de participar de um jantar oficial oferecido pelo governo italiano. O Conselho Nacional de Política Fazendária, formado pelo governo e representantes dos estados, aprovou nesta sexta-feira o congelamento do chamado preço médio ponderado ao consumidor final, sobre o qual incide o ICMS estadual cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia. Isso significa uma tentativa agora dos estados de tentar segurar um pouco o preço dos combustíveis via imposto de ICMS, que é cobrado pelos estados, sobre o preço dos combustíveis fixados pela Petrobras. Pode ser que isso ajude a dar uma segurada, não digo que vai baixar muito o preço do combustível, não, e, consequentemente, também atender a reivindicações dos caminhoneiros autônomos. Estão ameaçando greve já a partir de segunda-feira, primeiro, em todo o país. Portanto, é uma iniciativa aqui que é bem-vinda nesse sentido. Vamos ver se isso é suficiente para conter e evitar a greve dos caminhoneiros. Não sei, parece que a greve vai continuar de qualquer maneira. Depende do impacto desse tipo de medida, de qualquer forma, a iniciativa dos próprios estados de ajudar nesse sentido. E olha, a diretoria da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, aprovou nesta quinta-feira a resolução que irá regulamentar o novo modelo de comercialização de biodiesel em substituição aos leilões públicos para atendimento do percentual de mistura obrigatória ao diesel de origem fóssil. A nova resolução muda a dinâmica de mercado e prevê modelo em que as distribuidoras compram o biodiesel diretamente dos produtores. A meta volumétrica compulsória individual de contratação será de 80% do comercializado no mesmo bimestre do ano anterior. No caso das distribuidoras, essa meta será sobre o volume de biodiesel proporcional às suas vendas de óleo diesel B.
já com a mistura de biodiesel vendido das distribuidoras aos revendedores. Para os produtores, a meta é somente para o biodiesel vendido. Essa nova dinâmica tem como objetivo gerar a previsibilidade necessária para o abastecimento nacional, enquanto a existência do volume restante pretende garantir flexibilidade ao mercado e permitir que os volumes acima da meta mínima possam ser comercializados entre distribuidores e produtores de biodiesel por qualquer outra forma, como mercado à vista, spot ou comercialização em bolsa. Bom, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, acompanhamento dos preços das principais commodities de interesse dos nossos produtores pelo interior do Brasil. Hora de ver os preços do boi gordo. Vou botar na tela aqui, boi gordo continua despencando aqui. Continua a pressão sobre os preços internos, isso não tem parado. Havia uma expectativa de estabilização, mas ela não chegou lá ainda. Tudo como consequência dessa paradeira geral das exportações de carne bovina, especialmente para a China, nosso principal cliente. Os chineses não deram sinal de vida ainda, pode ser que isso retome agora no mês de no mês de novembro, mas, por enquanto, a consequência está sendo essa despencada aqui dos preços do boi gordo em todo o Brasil. Estão vendo aqui alterações negativas em várias partes aqui. Lá no Mato Grosso, Cuiabá caindo 1,2% para R$ 243. Quedas também. O Araçatuba, que é preço referencial para o mercado aqui em São Paulo, Oeste Paulista, 255, uma queda de 1,9%, queda forte aqui. Ou seja, várias praças, Marabá, no Pará, Triângulo Mineiro também não é diferente. E alguns casos aqui de estabilidade, que é o caso do Rio Grande do Sul, que é outro tipo de gado, tem enfrentado um pouco melhor, com preço um pouco mais firmes em relação às demais praças. Mas, enfim, a consequência aqui é péssima para os nossos pecuaristas, com essa parada geral, e os impactos disso ainda vão se estender por um bom tempo. Muito bem, vamos para o café. O preço do café no mercado físico tem alta aqui, hoje pela manhã, sul de Minas, R$ 1.240 por saca de 60 quilos, mais 0,8%. 1.245 no Cerrado Mineiro, também 0,8% acima do dia anterior. Preço do Conilon também subindo. Estou vendo aqui Vitória do Espírito Santo com alta de 2 pontos percentuais para R$ 765 por saca de 60 quilos. O tipo Rio, na zona da Mata Mineira, também sobe 1,3%, já está lá em R$ 1.165 por saca de 60 quilos. Né? O que mais? Vamos ver o arroz. Arroz no mercado físico, hoje pela manhã, com alteração negativa. O preço do arroz tem sido bastante pressionado ultimamente. Estou vendo aqui preço no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, em Santa Maria, região central, R$ 67,90. Preços caindo, portanto, com uma certa regularidade ultimamente. O que mais? Temos ainda o algodão. O preço do algodão no mercado físico com valorização. O mercado do algodão tem subido no mercado internacional, em função de vários fatores, tem se refletido aqui no mercado interno também. Alta de 1,1% até 1,2%. Em São Paulo, R$ 5,97 pela libra peso, alta de 1,2%. O que mais? Temos aí também feijão. Feijão com alteração aqui. O carioquinha, posto em São Paulo, tipo extra, R$ 272,50 por saca de 60 quilos, queda de 1,8%. Demais tipos e praças com estabilidade, pelo menos até amanhã de hoje. O que mais que nós temos? Tem tilápia. Está começando a acompanhar também o mercado de peixe, é muito importante. O setor que está em crescimento aqui no país, especialmente a tilápia com alterações, nesse caso, semanais. Menos 0,3% aqui nas Grandes Lagos, lá naquela região que envolve o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo também, R$ 7,67 o quilo. No norte do Paraná, preço estável em R$ 8,00. Oeste do Paraná, R$ 7,68, com queda na semana de 0,4%. Tem mais alguma cotação de mercado físico aí? Tem feijão, né? Não, feijão já vimos. Trigo, farelo de soja com queda forte hoje, hein? 4,3% lá em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 2.200 a tonelada. Para terminar, temos o trigo ainda, né? O trigo tem alterações hoje. Estou vendo aqui preços... Ponta Grossa, no Paraná, com alta de 1,9%, R$ 1.630 a tonelada. Carazinho, no Rio Grande do Sul, R$ 1.480, estável. Preço FOB na Argentina, $285 a tonelada. Muito bem, temos tempo ainda para uma pequena amostra aqui de uma entrevista de ontem à noite com a pesquisadora Daniele Guimarães, da FARSUL, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul,
sobre os custos de produção, que estão subindo muito do ano passado para cá, e ela tem um levantamento que aponta essa situação. Vamos ver um trecho. O nosso indicador de inflação, que a gente calcula aqui na Farsul, ele é referente aos custos de produção que são levantados nas principais regiões produtoras aqui do estado, do Rio Grande do Sul, e a gente também tem um índice de inflação que calcula como que estão os movimentos dos preços. Então, a gente olha para os dois lados, a gente olha como está o faturamento e como está o custo, para ter uma ideia de como vai ser a rentabilidade, né, como vão ser as margens dos produtores. O custo de produção, ele vem, esse ano de 2021, mês após mês, o nosso indicador de inflação, ele veio registrando altas. Então, não teve um mês sequer durante todo o ano que a gente não observou uma alta do custo de produção. E isso acabou culminando numa inflação de custos acumulada em 12 meses de mais de 35%. Se olhar só no acumulado do ano, que é de janeiro a setembro, o nosso último índice divulgado ele é referente ao mês de setembro, essa alta é de 31%. Então, percebe que a maior alta ficou concentrada mesmo nesse ano de 2021, com mês após mês de evolução dos custos. Essa alta de 35% no acumulado em 12 meses configura o recorde da série histórica do nosso indicador de inflação, o ICP. Esse índice começou a ser calculado lá em 2010 e o ano de 2021 ele vem batendo recordes de elevação dos custos. Os principais fatores que acabaram trazendo essa elevação foi principalmente o encarecimento do preço dos insumos. Mas não é uma grande surpresa para nós da Farsul que os custos tenham se elevado tanto em 2021, mas mesmo assim foi tão alto que até nós que já vínhamos vendo uma tendência nos surpreendemos, não esperávamos que fosse tão alto. Por que eu digo que num primeiro momento não era uma grande surpresa? Porque lá no começo do ano passado, e se os telespectadores puxarem na memória, lá no começo de 2020, quando começou a pandemia chegar aqui no Brasil e a gente começou a ter que praticar a quarentena e as incertezas se assolaram ao redor do mundo em relação à economia e que rumos ia tomar, né, essa pandemia, a gente viu uma queda muito brusca do barril do petróleo naquela época, lá em 2020. Essa queda muito brusca do barril do petróleo acabou dando uma equalizada no nosso índice de custos, porque a gente via, de um lado, uma taxa de câmbio se acelerando de forma bem rápida e, por outro lado, o preço do barril do petróleo batendo recordes históricos de baixa. E isso acabou equalizando e não dando para notar num primeiro momento, quando a gente estava plantando lá a safra 2021, não deu muito para notar esses efeitos de taxa de câmbio nos custos. Bem, uma amostra aí do estudo feito pela Farsul, portanto, mostrando aqui a escalada dos custos de produção, um assunto que a gente tem comentado seguidamente aqui, e os números estão comprovando isso a cada mês que passa. Esses dados aí são válidos até setembro, e a gente sabe que houve mais aumentos ainda em outubro. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta sexta-feira. Uma boa tarde. Lembrando que 18h30 estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta sexta-feira e da semana e do mês também. Hoje fecha tudo, inclusive o mês de outubro. Uma boa tarde e até mais.